Boa noite e bem-vindos a mais um podcast 5 Gerações. Crescidos nos anos 90, viveram os últimos ecos da Guerra Civil, mas cresceram num país em reconstrução, onde o acesso à tecnologia, ao mundo e à voz própria se expandia. São a geração do improviso criativo, que aprendeu a fazer mais com menos, a transformar falta em conceito e que ousou criar narrativas sobre o país com coragem e estética. Hoje temos o nosso convidado, Mauro Sérgio. Mauro é dessa geração que não espera convites, que constrói espaços, que lança festivais, plataformas e imagens que contam Angola como ela é e como ainda pode ser. Boa noite, Mauro, e bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Anissol. Muito obrigado. Espero ter-te à vontade conforme ficas no teu podcast. Eu vou estar à vontade. Vou parecer um pouco acanhado, mas estou à vontade. Não fiques, por favor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O Mauro é um contador de histórias visuais, engenheiro de formação, fotógrafo do National Geographic, fundador da Canjala, o maior festival cultural do país que temos nesse momento. Não sei. E empreendedor em série. Mauro também é alguém que decidiu capturar Angola, celebrá-la e protegê-la. Está certo? É a única que temos. É a única que temos. Nesta conversa vamos falar sobre criatividade, frustrações, fé no país, claro, e sobre como transformar visão em legado. Está de acordo? Com certeza. Quando é que percebeste que tinhas algo a dizer sobre Angola? E que imagem era o teu canal? Na altura, quando eu percebi que eu tinha algo a dizer, 2009. Foi quando meio que despertei e criei o meu blog. Né? E na altura eu queria que só tivesse mesmo texto. E muito porque eu olhava para aquilo que era publicado na internet, as coisas que a gente falava, e eu não me revia. Ou as frases construídas, ou pela forma como as histórias eram contadas, eu ficava tipo, não vivi bem isso, mas pronto, para não ficar aqui a discutir, eu vou ter algo, ou pelo menos estar a escrever algo, de um ponto de vista que eu acredito que outros que viveram o que eu vivi irão se rever. Então, comecei com o meu blog em 2009 e aí fui publicando todos os devaneios, todas as ideias que apareciam. Como é que se chamava o teu blog na altura? Vamos lá ser sinceros. Ok. Existe até agora? Existe porque não fechei. Isso é um slogan. Criar um slogan é difícil. E naquela altura era estudante, então ideias vinham assim a todo lado. Mas não fechei porque eu deixo tudo o que eu faço na internet, eu deixo para que outras pessoas possam um dia encontrar e perceber que não começamos hoje e se estamos a ter algum tipo de progresso, nós começamos há muito tempo. E para aqueles que provavelmente esperam o momento certo, o momento em que vão ter algo já assim bem polido para apresentar, eu quero lhes dizer que não vale a pena. Duvido muito que a primeira vez que irás começar a publicar ou a partilhar com o mundo o teu produto, ele já esteja bem polido. Naquela altura, o que é que te fascinava mais? O que vias ou o que ainda não estava a ser mostrado? É assim, obviamente tem toda a parte do que eu via e vivia, mas que simultaneamente não estava a ser mostrado. Porque nós crescemos numa era em que fomos invadidos pela cultura visual alheia. Até hoje, em Angola, nós consumimos visualmente outras culturas, ao ponto de que, se eu falar quais são as cores de Angola, as pessoas fixam-se apenas nas bandeiras. Ele vai me dizer, não, preto, vermelho e amarelo acabou. E não, existem certas cores, existem certos sons, existem certos cheiros que são nossos, são característicos que, se eu falar, essa pessoa vai logo identificar-se. Então, nós víamos que, mesmo quando fôssemos olhar para as fotografias que eram feitas,
não narrava a nossa vida. Eram muitas das vezes fotografias que olhavam para nós com uma visão de pobreza, uma visão de esses estão mesmo mal. Era mesmo. Quando que, na verdade, eu estou aí jogar bola de saco com meus amigos, era o momento mais feliz Da tua vida. da minha vida. Aquele momento estava a ser vivido com muita energia. Mas, se quem capta e partilha, e naquela altura poucas pessoas tinham acesso a máquinas fotográficas e muito menos até acesso para poderem partilhar essas imagens. Aqueles que tinham, sentiam esse desdém. E sentia-se nas fotos, porque eram fotos frias, eram fotos assim a mostrar. Não mostrava o movimento, não mostrava a alegria, não mostrava essa nossa vontade de gostar de fazer as coisas dentro das nossas possibilidades. Como é que sentes que está a ser a passagem do nosso legado para as próximas gerações? Eu vou ser sincero. A essa altura, eu acredito que estamos a tentar dar o nosso melhor. Mas talvez esse não será o nosso foco. Não é? É aquele tipo de coisas que dizem o tempo dirá, não é? Porque não é um trabalho individual, é coletivo, não é? Então, por mais que um ou outro até esteja a fazer bem, se nós não entendermos que é importante nos juntarmos, aquele vai ficar conhecido como uau, o grande, o que fez, mas vamos continuar a ter a ideia de que só uns é que conseguem. Agora, se nós começarmos a nos unir e a perceber os capazes e os capacitados unirem-se e fazerem as coisas, ou ajudarem, facilitarem as coisas, os miúdos vão conseguir apanhar essa ideia e também seguir o mesmo caminho e não o caminho da individualidade. Porque, tal como eu disse, muitas sociedades, né? Embora nós tenhamos a gênese do coletivo, né? Nossa gênese africana é do coletivo, mas nós, por estarmos muito conectados ao Ocidente, vivemos muito essa parte individual e não estamos a conseguir quebrar. Eu duvido muito que daqui a 30, 40 anos, continuando do jeito que nós estamos, os miúdos vão conseguir ter muitas referências para se basear e dizer não, eu não aceito menos do que isso. Porque senão vamos continuar a ter, sim, alguns, e esses como vão ser dados como exceções, ninguém vai lutar para ser a exceção, todo mundo vai lutar para manter-se na regra. Então nós temos que mudar exatamente isso. O nosso foco agora vai ser dar o nosso melhor e esse vai ser o nosso legado. A nossa preocupação vai ser essa e não o legado em si, para nós não ficarmos tipo, espera aí, qual é o nosso legado? Não. Eu acho que aqui nós vamos ter que começar a olhar e dizer eu gosto do trabalho do fulano, eu vou trabalhar com fulano, ou eu vou facilitar o fulano de qualquer forma. Eles vão pegar isso de nós, têm que pegar isso de nós. Sentes que já estamos a começar a escrever a nossa história? Já estamos a envelhecer. Eu pelo menos digo, eu já não sou jovem. Eu não sou jovem. Não Nós sou somos, jovem. se calhar, a geração mais bem capacitada. Falaste em capacitação. Sentes que estamos a fazer alguma diferença? Não temos outra opção, não é? Há uma coisa que é interessante, que é, se eu disser que sim, muitos vão olhar para agora e dizer que não. Mas essa que é a parte toda interessante do tempo e da vida. Ela leva muito tempo para se sentir e de repente quando sente-se rápido faz logo o shift e segue. Não é? E se nós pudermos dar um exemplo, o Império Romano acabou 100 anos antes deles perceberem que tinha acabado. Então, se eu disser aqui que sim, é porque eu estou a olhar pelo menos daqui a uns 50 anos. Não estou a dizer que o que estamos a fazer agora
está a se colher, vai se refletir agora. Não, mas nós temos sim muita gente a fazer e nós estamos a fazer um milagre. Sentes que a tua geração está a fazer história? Sim, sinto que sim. Porque eu olho para... A minha geração está dividida entre aqueles que estão a seguir uma carreira corporativa, tem aqueles que estão a seguir uma carreira até independente, já temos muitos que até se identificam como freelancers, temos aqueles que estão a enveredar para o empresariado, né? Ou talvez, como também chamamos muitas das vezes, o empreendedorismo, num volume muito, muito superior às gerações anteriores, não é? Acredito que a nossa geração é que vai começar a empurrar um pouco a geração a seguir, a ter menos medo, a arriscar, a não ter nenhum problema se realmente testar e funcionar ou não funcionar. A tua geração mudou a forma como se relaciona com o trabalho? Não sei se foi a nossa geração, né? Porque eu acredito que nós aqui apanhamos mais uma pancada, né, de tudo que veio. Nós tivemos a geração aí, os que cresceram nos 70 a viverem, né, o processo todo colonial e depois a começar a pegar o país no pós-independência. Depois tivemos o lote dos de 80, né, até os 85, que foram trabalhando imenso, né, foram tanto parte pensante, mas também como mão de obra, mas não se via assim tanta gente a questionar se realmente quer seguir isso. Claro que antes muita gente via e pensava, mas talvez procurava outro emprego. Hoje em dia nós queremos explorar diversas opções. Não é? Há quem simplesmente decide que não, vou trocar de emprego, não estou a gostar aqui do ambiente. Hoje em dia já se discute, já se fala, a nossa geração já fala porque o ambiente aqui é tóxico, vou sair. Eu duvido muito se a geração anterior tinha sequer o tempo ou o privilégio de fazer isso, porque estava completamente fora de questão. Então encontravam outros métodos para lidar com a situação. O nosso método também é outro. E eu acredito que os que vierem depois de nós vão ter mais exemplos e mais informações para talvez analisar e decidir melhor. E como é que tu olhas para o nosso viver? Achas que é um ajustamento ou um posicionamento? Até o momento acho que é mais ajustamento, né? É assim, nós queremos muito fazer de Angola um país melhor. Nós acreditamos mesmo no país. E há uma coisa que é muito interessante depois, porque acreditar em Angola te põe numa posição em que tens que acreditar em Angola como país e depois tens que acreditar nos angolanos. Então, todo mundo que tem problemas com um dos lados acaba perigando a sua própria visão, né, do país. Mas no final do dia, por mais que a gente ache que não, eu só estou a fazer o que eu estou a fazer porque eu não tenho outra alternativa, tu, eu e qualquer outra pessoa está realmente a contribuir. Vamos entrar um bocadinho para o teu trabalho. As tuas marcas. Kanjala, Cupapata, Obra Primata e Angola. Angola. Os teus projetos falam de pertença, de cultura, de futuro. Como é que nascem essas ideias? Eu sei que és criativo, mas... Eu aprendi a não duvidar muito das ideias, não é? Porque se há uma coisa que a engenharia te obriga a fazer é testar. Eu acho que uma das coisas mais interessantes em fazer engenharia como tal é que nós, quando dizemos algo, nós não estamos a dizer que nós acreditamos piamente naquilo. Eu estou a dizer que sim e não. Mas, como eu próprio tenho essa dúvida,
eu não aceito que a minha ideia seja somente o que eu acabei de falar. Eu testo, eu ponho na prática e vejo, ninguém corre mais riscos do que um engenheiro. Porque ele poderia apresentar tudo no papel, os cálculos e dizer, olha, perfeito. Apresentou, todo mundo bateu palmas. Não. Nós somos obrigados a dar um passo adiante. E isto faz com que nós passemos a ter menos medo da ideia e começamos a nos tornar mais cuidadosos com a execução. A mim não me preocupa a ideia, porque surgem muitas ideias, mas muitas podem não ser viáveis, ou porque não tenho as habilidades, não tenho dinheiro e não tenho, ou se calhar o tempo não é certo, não é? Porque há muitas ideias boas que morrem porque o tempo não é certo. Por exemplo, com o Papata, nós temos tudo criado, nós fizemos toda a plataforma que permite conectar todos os indivíduos de Mota, garantir que eu primeiro sei onde é que estão os Cupapatas, ter a certeza que esse motorista é realmente quem eu acredito ser, todo o sistema de registro olhando para a realidade angolana, onde a maior parte das pessoas não tem um endereço próprio. Mas não é o momento certo. Nós fomos testando, e porque a ideia surgiu durante o Covid, fomos desenvolvendo e depois fomos testando assim minimamente, e nós percebemos que ainda há muitos fenômenos aqui a acontecer que impedem um projeto desse de funcionar na sua plenitude. Nós iríamos ter que resolver alguns outros problemas que os motoristas, não é, sofrem ou passam, para que eles possam utilizar a nossa plataforma em paz ou em condições, porque até nós incluímos também candongueiros e os carros, assim, os I10 que fazem puxada. E é importante ter essa capacidade de perceber que não é o momento certo. Encosta, vamos fazer outra coisa, vamos deixar, mas vamos sempre observar. É muito importante não ser... Aí tá. Eu ia dizer que é muito importante não ser teimoso, mas eu sei que é também muito importante ser teimoso. Não é? A pessoa vai insistindo. Aí entra o instinto, né? E depois vemos, não dá. E no caso, por exemplo, de uma canjala, o tempo era o tempo certo. Ok. E tu sentes que nós somos uma sociedade de ideias ou de execuções? É assim, eu tenho algumas desavenças com quem faz direito e economia. Não porque sejam ou mais pessoas ou alguma coisa assim, mas porque se as suas ideias dão errado, eles não são responsabilizados. São previsões. Eles vão inventar qualquer coisa. Mas eu sei que se eu fizer algo como engenheiro e não correr como previsto, ninguém vai dizer não. São previsões, né? Nós vamos ter que arcar com as consequências. Sim, o engenheiro... Seja até porque acabou criando danos a outras pessoas ou alguma coisa assim. E eu acredito que atualmente não há um equilíbrio ideal, para não falar perfeito, entre aqueles que têm as ideias e muitas das vezes estão nos lados do direito e da economia, com aqueles que estão no lado da execução, que podem ser engenharias e ciências exatas. Nós não estamos a ter essa simbiose. Dizer que nós somos só de ideias, não, porque senão não teríamos também o país a funcionar, mas acredito que para aquilo que é importante para darmos o próximo salto, ainda estamos muito numa de ideias, mas para aquilo que é manter o que já temos, sim, somos de execução. E em relação à canjala, qual é a mensagem que tentas passar com a canjala ao nosso país? É assim, nós escolhemos canjala inicialmente, tem toda uma mistura de querer gozar com a percepção das pessoas, porque nós sabíamos que a canjala
entre várias outras, eram conhecidas mais por causa do período de guerra. E nós, por acaso, sempre que nós vamos a uma festa que está com Iabué, nós ligamos nosso amigo, aqui é guerra, que aqui toda que está a se passar. Mas percebemos algo. Todas as localidades, ou se calhar se eu falar, a maior parte das localidades da Angola tem um histórico ligado à guerra. Não é? Eu se pegar e dizer, não há assim uma província que simplesmente não teve essa passagem. É claro que aqueles que outrora disseram, não, vocês falam bué de guerra, não, eu estou a falar do país, a história de guerra é outra, mas precisamos rebrand. E a Kanjala faz parte desse rebrand. Hoje em dia, quando alguém diz Kanjala, muita gente, principalmente na internet, já não vai logo para o período de guerra. Agora vai para o rebrand, para essa coisa boa que muita gente gosta. Exato. Que a mensagem foi passada. Que é Quem esteve possível lá, nós gostou. mudarmos a percepção do nosso país. Não precisamos estar a fazer Noite de Paris, Era uma Vez em Veneza. Nós não precisamos nos mentir. Ninguém precisa continuar a idolatrar a ideia de que precisa de visto para viver bem em Angola. Né? Então, aqui com a Kanjala nós vamos sempre trabalhando a ideia, puxando o máximo que a gente pode dentro daquilo que nós encontramos no nosso mercado e dizer, não, é possível trazer algo de um nível ligeiramente acima do que estamos habituados. As vossas marcas levam sempre nomes icónicos. Kanjala, Jamba, Zanza, existe também? Fizemos em 2017. Acordes de Bicessa. São festivais ou são reavivar de memórias? Não, é assim, não é um reavivar de memórias porque nós não estamos a fazer ou a discutir o que aconteceu. Nós estamos, conforme eu disse, rebrand. Se eu falar ou se o evento fosse uma noite em Londres, ninguém vai falar da peste negra. Por quê? Porque Londres foi rebranded. Não é? Se nós estivermos a falar, por exemplo, de Lisboa, por exemplo, foi rebranded com a Expo 98. É importante nós começarmos a entender a importância de rebrand ou dar uma nova imagem, uma nova ideia sobre o nosso país e sobre as localidades. Porque por ser nosso e por crescermos a ouvir, as palavras nos cuiam. Nós muitas das vezes ignoramos o poder da palavra porque achamos que eu só falei. Mas a palavra é tão importante que quando eu digo a palavra, quem é religioso sabe ou sente que eu estou a falar de Deus, estou a falar da Bíblia. Exato. Se a palavra não é importante, por que a Bíblia é importante? Por que existe toda a questão da blasfêmia? Se falar e a palavra não é importante. Nós temos que entender o que é que a palavra causa. Quando nós estamos a falar em publicidade, a publicidade é o quê? Palavra. E, independentemente de tudo o que existe até hoje, na era das redes sociais, nenhuma das técnicas ou nenhuma das possibilidades bate o boca a boca. Comunicar. Porque é ouvir a palavra. A forma como nós temos estado a projetar o nosso país, ou a nossa visão, ou às vezes a nossa cidade, influencia muito para que outras pessoas acreditem no progresso ou acreditem numa mudança, numa melhoria, ou no que for, ou que sintam até força para fazer. Porque a palavra não está alinhada. A nossa questão é mudar a palavra. É eu entrar, não é?
e as pessoas dizerem, não, isso tá bom. Mas ele não pode dizer isso tá bom, parece algo de fora. Não, isso não é elogio. Isso é mesmo daqui, somos mesmo nós. Porque a tendência é sempre comparar. É sempre dizer, pô, isso nem parece Angola. Não parece Angola, não parece Angola como se está aqui, está a acontecer. Não parece Angola como. Isto é Angola. Só que é uma Angola de assanhados. Tem um pouco de assanhadice. Estamos a testar coisas. Falhamos, acertamos, tudo bem. Mas é importante nós recriarmos essa imagem e para isso nós vamos usar aquilo que as pessoas, né, se revêem. Portanto, o termo Kanjala não cuia só por causa do evento em si, mas porque a palavra em si, Kanjala, cuia na mente da pessoa. Vocês criaram formatos diferentes de celebração. Tu sentes que as pessoas vão à festa para festejar em si ou para reencontrar amigos? As duas. Né? Nós sabemos que muita gente se tem, né, Kanjala, agora nós vamos ter os acordos em maio, vai ser num sábado, as pessoas na sexta-feira vão ficar de molho. Ninguém vai arriscar se meter numa saída que lhe vai fazer chegar às 5, às 4 e depois não ter toda a força necessária para estar num dos nossos eventos. E somos gratos por isso, porque isso também é um sinal de que as pessoas acreditam e abraçaram o projeto. Né? Então as pessoas vão porque eles sabem que vão encontrar pessoas que nunca mais viram, vão porque sabem que vão sim se divertir, porque ninguém está a ir com o intuito de fazer outra coisa senão celebrar o máximo que puder. E desde sempre nós começamos com a ideia de que nós vamos celebrar os nossos feitos, os feitos dos nossos amigos, e nós vamos abrir aqui as portas para que outras pessoas, não é, encontrem uma nova oportunidade. Ao fazer o rebranding de Angola, qual é a nova Angola que você quer deixar para as novas gerações? Eu quero deixar para as próximas gerações uma Angola onde nós conseguimos ser vistos como qual é o termo para hub? Mas um dos centros de skills, um dos centros de habilidades. Ou se eu quiser desenvolver algo no setor das ciências e engenharias, Angola é o local. Eu quero ter a oportunidade de poder ver todo o nosso sistema educacional a mudar, mas a mudar e a acompanhar, não é, essa nova tendência. Não uma em que nós estamos a tentar dizer que temos mais alunos aptos, mas não, é nós nos entendermos novamente como é que nós somos, quais são as nossas necessidades, resolver esses pontos e começar a enveredar para as ciências matemáticas, para as ciências físicas. Nós temos muita gente, eu duvido se aqui tem alguma pessoa em Angola que nunca teve numa turma que ele não ficou impressionado com o colega ao lado. Eu não acredito que isso acabou. Isso continua. Nós temos a recorrência de pessoas brilhantes em Angola, eu considero alta. Então, vamos perder isso por quê? Estamos a deixar perder por quê? Por que nós não temos até agora um centro que reúne todos os melhores alunos do país, faz-lhes testes diferentes e começa a lhes integrar em novos projetos ou em projetos que, ok, ele está a estudar, está na faculdade, mas agora a tua faculdade vai ser desenvolver esse sistema. No final do dia, eu estou a estudar 4 anos para fazer também uma tese. Por que eu não posso? Por que nós não podemos fazer isso? E eu digo desde já, todo aquele que disser, não, na minha turma não tinha ninguém, muito provavelmente é ele que era o brilhante. Nós temos esses indivíduos, foram altamente ostracizados. Até hoje são ostracizados. Nós não podemos deixar um país onde ser bonito é melhor do que ser inteligente. Quando tu falas em mudanças, é porque houve falhas e acertos. Sim. Onde é que tu sentes que a tua geração falhou e onde é que acertou? É assim,
Nós falhamos em não perceber o padrão que nos foi apresentado e só seguimos. E meio que agora nós estamos a tentar lutar, ou alguns a lutar para tentar quebrar esse ciclo. Aí nós continuamos a falhar, nós continuamos a replicar a ideia de que saber mais do que alguém é feio. Nós estamos a continuar a replicar a ideia de que quem não sabe pode falar à vontade, ninguém vai lhe corrigir, e se você sabe, podem te cortar. Não pode. Isso nós precisamos mudar. Nós precisamos que as pessoas sintam e tenham a vontade de serem pessoas sábias ou de serem pessoas com mais conhecimento. Isso vai nos obrigar a crescer, a evoluir bastante. Nós precisamos entender o poder da união, porque a Kanjala não funciona porque nós somos necessariamente uns gênios. Ela funciona porque as pessoas acreditaram na união. Nós nos unimos, né? Para ter uma ideia, uma das vezes nós estávamos a vender os tickets, nós nunca tínhamos dinheiro, né, para pôr a plataforma, mas queríamos pôr a plataforma porque temos que vender online. A plataforma caiu, não temos dinheiro. Eram tipo 22 horas, eu ligar ao Firmino, Augusto Firmino, para ir à minha casa. 2 ou 3 pizzas, bué de bidões de Coca-Cola para tentar mover os servidores para o servidor dele. Como é que eu tenho que comprar o meu chefe? Mover pizza e Coca-Cola. Dos nossos servidores para o servidor dele, porque ele é que tinha, né, como ele tinha sócio e tinha mais disponibilidade para meter lá, passar para lá, e tentamos encontrar uma solução e funcionou. E isso não foi porque ele disse, olha, agora me paguem. Fizemos, funcionamos, vendemos e pronto, e conseguimos seguir. Hoje já estamos numa melhor posição, não é? Mas eu não posso dizer que não foi porque nós éramos... Não, ele nos ajudou naquele momento. E se ele não tivesse surgido ou aceito o convite de vir nos ajudar, né? Porque nós ligamos, olha, mano, estamos mal. A nossa história ia acabar aí. É importante que eu entenda, e todo mundo entenda, que esta união, ele não tem ações no projeto, mas veio e ajudou. Porque acreditou em vocês. Porque acreditou. E o projeto hoje em dia continua. E como é gerir uma empresa criativa num mercado tão informal? É muito desafiante, não é? É claro que nós só continuamos porque todos os dias achamos que é fácil. Embora que no final de cada dia nós percebemos que é mesmo muito difícil. Muito porque nós queremos injetar um DNA diferente. Quando alguém olha para um trabalho de obra primata, consegue perceber que não é algo que pode encontrar em qualquer outro sítio. Porque nós vamos incorporar as nossas vivências angolanas naquilo que é a saída. Vou falar o output visual ou de texto ou o que for. E sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar com clientes que nos dão essa abertura, nós nos esmeiramos. Há uma beleza nos teus registros, mas também há denúncias. O que mais te dói quando olhas Angola pela lente? É assim, me doer não é bem o termo, porque eu aceitei. Eu aceito que isso é Angola, e se eu continuar a me pôr muito numa posição de sentir dor, vou morrer cedo. Eu aceito, eu quero informar aos demais, mas eu não estou a informar só ou a mostrar aos outros com o intuito de dizer, olha, isso está a acontecer. De novo, no intuito de dizer, olha, será que podemos fazer algo juntos? Porque isso dá para mudar. Quem é que tem aqui o canal? Quem é que tem o caminho para nós podermos mudar isto? Porque eu já passei, sim, pelo momento de sentir dor, e na fotografia tu ficas numa de que se realmente esse for o teu jeito,
vais deixar de fotografar. Porque já houve uma vez que eu parei à beira da estrada para fotografar um miúdo. Eu estava a conduzir, eu vi, ei, esse dá um grande retrato. Parei. O miúdo veio até a correr até comigo, mas na verdade era porque ele estava a vender, nós chamamos maçana, no Kwanza Sul, leite de vaca. Também chama maíne, não sei quais são os outros nomes em outras partes do país, mas ou é maíne ou é maçana, não é? E ele veio logo vender, e eu estava mais preocupado a falar com ele, não, eu quero te tirar um retrato, Pronto, até depois acabei comprando a maçana e tal, e ele deixou, mas eu senti nos olhos dele que eu lhe estava a agredir, eu lhe estava a violentar. Que ele não está naquela posição porque ele quer. Não é? E aquele não era o momento para eu estar a fazer a foto. Muito provavelmente, e acho que eram 11 horas, ok? Era a hora dele de talvez estar na escola. Ele não podia estar na escola, mas ele tinha um olhar assim triste do tipo, ele não aceitou fazer a foto porque ele quis fazer a foto, ele aceitou fazer a foto porque ele queria vender. Porque compraste. Isso me deu depois um choque, principalmente quando eu estava a editar. Fez-me mudar completamente a minha forma de abordar as pessoas e também de escolher alvos para a fotografia, ou para fotografar, principalmente retratos, e tornei-me, de certa forma, né, numa voz que tenta passar para os demais que também estão em fotografia a necessidade da ética. É sempre importante nós nos perguntarmos, se fosse a minha mãe, eu iria tirar essa foto? Não invadir, né? Se a tua resposta for não tira. Não tira. Se a pessoa está, né, como muitas das vezes a gente faz, tira uma foto de alguém onde o rosto está realmente visível no lixo. Todo mundo vai dizer, é a realidade. Pronto. Mas nós estamos a perpetuar esta realidade, não é, desta pessoa. Pode ser que amanhã a vida dele mude. A imagem está aí. Mas a imagem está ali. E nós vamos estar constantemente a lhe remeter. É como se estivéssemos a falar, agora estás aí, você que veio do lixo. Como é que nós vamos fazer, ou como é que nós devemos fazer? A ser constantemente definido. Como é que nós devemos fazer nessas situações? Ok, se nós temos que contar a história dessa pessoa, nós vamos tentar encontrar os locais mais dignos, ou pelo menos, ok, onde é que eu posso te fazer uma foto? Nem que seja contra uma parede. Conversar com ele, tirar as fotos, ele se calhar mostrar como é que é o dia a dia dele. E, no caso, fazer uma foto, por exemplo, do contentor, por exemplo, sem a pessoa lá. E dizer, olha, nós estamos a contar, essa pessoa vive assim, faz assim, na vida ele está a lutar para isso, mas infelizmente encontra a comida dele aqui. Amanhã essa vida dele mudar, ele não tem problema nenhum, inclusive, em trazer essa história para que as pessoas entendam de onde ele veio. Porque ele foi retratado com dignidade. Mas quando ele está aí, não é? Aquilo já é diferente. E nós podemos vir com diversas formas de defender, mas nós temos que entender uma coisa. Se aqueles até que cometem, né, algum crime, se ele pagou pelo crime, onde ele for, ele não vai querer que lhe mostrem a foto dele, não é, no momento da apreensão, ou ele na cadeia, ou alguma coisa assim. É preciso termos essa noção de que retratar tanto as pessoas como o país é algo muito sensível e importante. E porque nós temos um grande exemplo que aconteceu em 2020. Durante os anos anteriores, nós tivemos ébola em África. Se nós formos a Google e escrevermos ébola, só aparece. vai aparecer um monte de fotos, mas a mostrar a cara. As pessoas a definharem, as pessoas completamente doentes. Se escrevermos malária, a mesma situação. Se escrevermos Covid Europa, só vamos ver fotos distantes, ok? Não vamos ver até as fotos em que, supostamente, quando havia aquele caos nos hospitais, muito bem tiradas.
As questões dos funerais, também tudo tirado à distância, sempre para manterem a dignidade deles. Mas escreve também Covid África. Já verás as pessoas doentes, com as caras lá estampadas. E nós não entendemos esse padrão no storytelling, na forma de contar a história para o mundo. Eu estou a dizer, esse não tem dignidade, ele vê. Podem checar. É importante que a gente entenda e que, se nós somos os ditos fotógrafos, nós temos que entender isto. Mauro, tu tens noção que tu influencias uma geração? Nope. Tens. Não, essa parte aqui não. Como é que tens lidado com isso? Não, porque eu realmente não sinto isso. Não sentes? Não. Realmente eu não sinto. Não sinto porque pode ser até síndrome de impostor, posso ter as minhas outras ideias, mas porque eu acho que nós estamos numa sociedade do momento onde serve de inspiração aquele, nós chamamos na rua, o Wiki está sempre a flex, o baller, o I da massa, tá vendo? Quem está a esbanjar, esse assim está mesmo. O I das marcas. Sim, o I das marcas, é o que todo mundo está aí a consumir e a ver. No meu caso, no caso de outras pessoas que estão na mesma estrada que eu, se eu amanhã parar, que é esse outro grande problema que nós temos aqui, outra limitação ou frustração em Angola, é que se eu amanhã decidir que tenho que parar tudo, eu volto no zero. Todo mundo esquece. Ok? Então, eu não posso dizer assim, taxativamente, que eu tenho noção que eu influencio outras gerações quando eu tenho poucos miúdos a se posicionarem para correr atrás de também entrarem numa National Geographic, sem medo, dizer, não, eu também vou chegar lá. Mocota, quais são os passos? Se eles não estão a fazer isso, então bora perguntar como é que eu faço para ter kumbu, ou sei lá, desculpa. Tem outro grupo que ainda influencia. Nós talvez possamos vir a surgir nesses 50 anos depois que eu disse, né? Talvez daqui a 50 anos podem até buscar-nos como exemplo. Mas atualmente eu acredito que a realidade ainda é outra. Ainda é outra por quê? Porque independentemente de quanto eu esteja a trabalhar, as pessoas não querem medir pelo trabalho que eu tenho esforço feito. Ou os resultados que eu tenho apresentado. As pessoas querem medir, ou muitas das que têm a oportunidade de expressar a sua opinião, querem medir pelo carro, pela roupa, pelos sítios que eu frequento e todas essas coisas mais. Não é? E isso é importante eu ter noção disso, para que eu não me iluda. Qual é o legado que pensas em deixar? E o que é que... Vou usar aqui. Como e que lutas ainda tens por vencer? Não, é assim. Como é um podcast, eu vou dizer que o meu legado, ou pelo menos se um dia falarem de mim, tem que falar, não, olha, em Angola nasceu um mau. Mau, mesmo mau. Podia mesmo estar contra ele, mau. Podia falar que não vai dar certo, mau. Nós até já estávamos a pensar que tem padrinho na cozinha porque está acontecendo mal. É isso, para que outros miúdos não tenham medo de ser maus. Eu cresci a olhar que ser bom não era bom. Tanto é que eu muitas das vezes uso para diversos cenários, eu uso o termo ser bom não é bom. Porque eu cresci a ver que pessoas que tinham assim o talento, ou que se destacavam, todo mundo esperava o momento dele cair para falar, não está aí. Nós crescemos a ver pessoas que eram os grandes barras da escola
e depois lhe usarem como exemplo porque está comendo lixo, porque está com a roupa rasgada, não está aí. Se fazia só de barra, não deu em nada. O que eu não gostava de ensinar, né? O que não gostava de está aí, não ensinou. Hoje Agora eu sou o diretor. Onde? Hoje eu sou o diretor, hoje eu sou o PCA. Nós não podemos continuar com esse discurso. Eu tenho que me posicionar como parte daquele que os meus colegas, ou seja lá quem me viu, vai dizer, não, esse mesmo era barra. Esse é mesmo dos barras que não caiu. E outros barras poderem encontrar algum caminho. Porque nós não podemos continuar a querer ter um país onde a mediocridade bate palmas e a excelência é motivo de gargalhada. Como é que vês a Angola daqui a 10 anos? Isso, não, 10 anos ainda não. É assim, nós vamos ter um grande desafio, ok? Porque daqui a 10 anos o mundo já não será como nós conhecemos, ou como outra. Só mesmo já agora já não é como nós conhecíamos há 5 anos, ok? E temos o grande desafio de perceber como é que vamos nos enquadrar num mundo onde a Angola está mais capacitada em trazer mão de obra, mas o mundo vai, por causa da inteligência artificial, abandonando cada vez mais a mão de obra. Nós estamos a falar, temos um grande desafio porque alguém que daqui a dias irá na televisão defender que a inteligência artificial vai ficar com os nossos trabalhos, está nesse momento a fazer trabalho com a inteligência artificial. É preciso nós agora entender como é que nós vamos nos posicionar, nós, Angola, com o que temos, com o que queremos fazer. O mundo vai mudar. E existe um termo que eu gosto de usar, que tudo o que vai acontecer já aconteceu. Se daqui a 10 anos vai acontecer isso, então já aconteceu. O que é que nós vamos fazer? Então daqui a 10 anos, nós vamos estar, né, se não tomarmos agora medidas drásticas, não é? Algumas mudanças radicais na forma como queremos analisar aqui o nosso posicionamento e desenvolvimento como país, com muita poeira para se sacudir, porque o mundo vai estar mesmo muito complicado em 10 anos. Em 10 anos, nós vamos estar a lutar para nos posicionar, porque muitas das coisas que a gente hoje em dia se orgulha em fazer, nós vamos estar a sofrer por causa também do nosso hábito de importação. Vamos estar a ser, não é, inundados com outras opções. Infelizmente, eu nem vi o tempo a passar, Mauro. A sério que eu nem vi o tempo a passar. Foi muito bom estar aqui. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Mas antes gostaria de deixar uma mensagem. Isto é um podcast, eu sei que tu também fazes podcast. Sei que eu também fiz-te uma pergunta relacionada a 10 anos, daqui a 10 anos. Mas como é que tu gostarias que as pessoas ou as próximas gerações vissem este podcast? O Mauro aqui hoje a falar daqui a mais uns anos. Eu gostaria que daqui a uns anos pudessem olhar e ver que alguém que tem tanta fé em Angola que até parece já maluquice, não é? Apostou para que outros também continuem a apostar, porque às vezes só de nós sabermos que outros também estão nessa via faz-nos bem. É normal e acontece muitas das vezes com negativo, né? Nós na escola, quando tiramos negativa, depois vemos que todos os nossos amigos tiraram a negativa, nós ficamos... Então é mais ou menos isso que eu também quero trazer, que eu quero que entendam que o país não vai morrer, o país não vai acabar. Vem o Mauro, sai o Mauro, venha quem vier, Angola vai continuar. E Angola vai continuar independentemente se tu acreditas nela ou não. Então é mais fácil tu acreditares porque tu também não tens outra opção. A opção é essa. Então, vamos fazer Angola. Mauro, obrigada mais uma vez por nos lembrares que é possível contar Angola com luz, com coragem e com verdade. Tu mostras que a lente também é militância.
que criatividade também é política e que há quem esteja todos os dias a projetar o país que queremos ver, mesmo quando ainda não o conseguimos tocar. Até a próxima geração, até o próximo olhar. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui com o podcast 5 Gerações.